nunca é difícil, e nem devemos esquecer que esse ato aqui é um ato de democracia. A gente sempre, no desenvolver das tarefas da gente, a gente é instado a lembrar as passagens pelas quais a gente, né, no correr do tempo, a gente vai vivendo, vivenciando e coisa desse tipo. Uma audiência pública, né, a meu ver, é uma conquista do povo. Quando a gente se coloca, nós que representamos o prefeito, representamos as autoridades públicas, nos dispomos a vir, né, num ato desse, eu acho que é um ato de democracia. E a audiência pública tem toda uma finalidade de levar para o povo, né, como vocês sabem, o pessoal que está aqui, todo mundo já tem noção, né, e levar para o povo, levar para que a população participe com a administração dos anseios, do sonho, né, como eu sempre costumo dizer, de realizar aquilo que, né, a expectativa, né, os anseios que a população tem. E cabe a nós, né, de uma certa forma, né, eu muito assim, de forma simbólica, a gente sempre comenta com os companheiros que nós somos privilegiados de participar de um momento que nos leva, né, a ter a expectativa de que tudo aquilo que o povo coloca nos cofres da prefeitura, né, se transforme em benefício, obviamente endereçado à própria população. Então eu sempre acho que uma audiência pública, sempre costumo dizer que uma audiência pública tem um valor realmente muito grande nesse sentido aí, de transformar uma expectativa, né, de passar para a população uma expectativa de que a gente tem condição de realizar, pelo menos, se não tudo, mas pelo menos um pouco daquilo, dos anseios que a população tem e espera do administrador. E hoje nós estamos aqui para justamente discutir o orçamento para 2015. Antes da gente falar em valores e colocar aí enfim, traduzir alguma coisa do orçamento, é preciso colocar uma coisa que é muito importante e vai atingir todo mundo. Desde da diretoria mais humilde, com valor mais humilde, como aquele que tem um valor maior. Que tem a ver com a queda de arrecadação. Quando nós elaboramos o PPA, havia uma expectativa que para 2015 nós teríamos uma receita de 103 milhões, aproximadamente. E hoje a realidade é muito aquém disso aí. Hoje a realidade que a gente pode até dizer assim, uma expectativa até otimista de nossa parte, é que nós chegamos a um valor de 98 milhões. E para que nós chegássemos a 98 milhões, na hora que a gente vai dividir um quinhão para cada um, procurar atender aquelas ações que a gente pretende, que está no PPA, que está na LDO, que a gente considera que colocar no orçamento é uma prioridade, né? O orçamento realmente é a transferência das prioridades de execução da administração para o ano que ele se refere, no caso nosso, 2015. Então, de uma expectativa de receita de 103 milhões, nós, a duras penas, chegamos a 98. Isso quer dizer o quê? Que realmente todo aquele sonho, aquela imaginação de que nós podemos realizar algumas coisas a mais, a gente vai ter que, né, dar uma segurada e, de certa forma, se adaptar aos valores que a gente imagina, pelo menos, que aquilo do valor que nós chegamos e acreditamos que seja o valor que a arrecadação vai atingir. Se ela atingir mais, obviamente, melhor para todo mundo, né? Com certeza, cada um vai ser beneficiado de uma forma. Mas, infelizmente, a receita que nós chegamos é no 98 milhões. Uma outra coisa que é necessário colocar também, já aproveitando essa situação de queda de receita, é que alguns apertos vai ser necessário que se faça. Todo mundo, né,
indistintamente, cada diretor vai haver necessidade de uma revisão, né, daquilo que eu acredito, lógico que todo mundo quer realizar, quer fazer com que os seus projetos, né, se realizem. Mas, infelizmente, diante da queda de arrecadação, algumas coisas vão ter que ser revistas. E uma coisa que a gente considera principal é a questão de pessoal. A gente relutou em tocar nesse assunto, porque é um assunto realmente melindroso, mas, né, entendemos que é necessário. Para que nós consigamos estabelecer o limite mínimo, o limite que dentro da lei, então a gente colocamos no orçamento alguns valores, dos valores destinados a pessoal, realmente aquém daquilo que a gente entende seria necessário, para poder dar andamento naquilo que, nas ações que a prefeitura, evidentemente, né, tem a realizar. Uma outra coisa também, é possível ver, né, na hora que o Renato for colocar para vocês aí o valor de cada diretoria, vai ser necessário, vai ser possível observar que os valores praticamente pouco mudaram daquilo que foi estabelecido para 2014. Isso aí, evidentemente, é a tradução da queda de receita. Então, a gente é muito difícil quando você vai colocar números, né, nas ações, nas metas, né, nos programas. É difícil, porque, como eu disse agora há pouco, nós também, a gente sonha também, né? A gente que mexe com tudo isso aí, a gente tem o sonho de também, né, conhecedor das ações que, né, do que todo mundo pretende fazer, e à medida que os números vão aparecendo, né, a gente vai se frustrando. Então eu gostaria de passar para vocês essa preocupação da gente. Quando a gente elabora o PPA, né, que é o programa base da administração, é permitido a gente colocar, evidente, isso, na expectativa de que a gente vá realizar uma série de ações, né, atingir algumas metas que cada 4 anos a gente, esses 4 anos não foi possível, nos próximos a gente vai realizar. Então, quando a gente monta o PPA e traduz ele em números, fica bem evidente que é realmente uma estimativa bem otimista. E à medida que o tempo vai passando, os números vão decepcionando a gente. E essa é a época do ano agora, que todo mundo sabe, né? A economia, né, estagnou, né? Existe um crescimento bem quase que nulo, né, da economia, e isso aí, infelizmente, se reflete direto no município. Qualquer ação que o governo federal, estadual, propicia lá para movimentar a economia, com certeza ele vai reduzir alguma coisa que vai atingir o município de cheio. Vamos reduzir o IPI do carro para incentivar a produção de veículos, lá vai o município para Cucuia. Vai fazer então, o município é o primeiro a ser atingido. Então, toda essa dificuldade aí é oriunda de situações, né, que a gente qualifica de alheio àquilo que a gente gostaria que, né, o desempenho da economia, enfim, de um todo aí, fizesse com que a gente chegasse a números mais interessantes. Nós levantamos os valores aqui e para nós chegarmos a esses 98 milhões, houve uma série uma expectativa
de aumento da arrecadação, né, algumas ações, né, que é necessário que se faça para que essa arrecadação atinja esse montante que a gente está atribuindo aí. Então, os números que a gente transferiu para a confecção, para poder finalizar o orçamento, algumas coisas a gente tem expectativa que vai ocorrer. Se ocorrer, às vezes até em números melhores, melhor, nós vamos realizar muita coisa a mais do que aquilo que está programado. Como é que nós definimos aí, então, tanto os valores da Câmara como de cada diretoria? A Câmara tem uma participação, né, hoje, que a gente, pelo menos conversando com o pessoal, os valores praticamente raso mesmo, o valor, aquilo que realmente a Câmara, se for usar a lei, por exemplo, que o percentual que a Câmara teria de participar na Receita, seria praticamente o triplo disso aí. Mas a Câmara, com consciência de que o orçamento é curto, com o orçamento ele é realmente escasso, então a Câmara tem colocado no orçamento os valores bem aquilo que é necessário para concluir os trabalhos que eles também necessitam fazer. Eu não estou lembrado agora quais são os valores de 2014, mas então ficou lá consignado. O gabinete do prefeito vai ficar com 340 mil, assessoria de gabinete 3 milhões e os percentuais, né, que correspondem ao valor consignado geral do orçamento, assessoria jurídica 682 mil, diretoria de serviço administrativo 1.391.000, né? Diretoria de Recursos Humanos 1.871.000, diretoria de Finanças e Planejamento, é um valor que a gente é muito cobrado. Puxa vida, o que você vai fazer com tudo isso? É que na nossa diretoria existem algumas despesas que são imutáveis, que são as dívidas, precatórios, sentenças judiciais, que é o que mais onera o financeiro aí. Despesa de orçamento é um valor também que não é muito significativo. O que a gente sempre procura, assim, levar em conta e se possível, sempre traduzir em valores maiores para que as coisas aconteçam, são as três diretorias, que é assistente social, saúde e educação. Nós estávamos conversando lá entre nós a respeito de educação, então a gente estava falando, puxa vida, o que a gente vai fazer com o Paulo? Diante de toda essa conquista que a educação teve, o que nós vamos fazer para ele? Né? Que tipo de, né, vai aumentar, vai haver um incentivo? Mas, infelizmente, diante da queda de arrecadação, ele praticamente vai ter o mesmo valor do ano passado. Então, todo o sacrifício que ele vem fazendo, ele vai ter que redobrar para poder atingir as metas que ele atingiu aí. Da mesma forma que a saúde, né, que tem, a Zezé tem, ela veio para o nosso meio cheio de sonhos, cheio de expectativa, né, e né, mas infelizmente são números que infelizmente não há a mínima possibilidade de melhora. A gente tem a expectativa de que alguma coisa aconteça, talvez não em 2015, né, mas que em 2016 a gente tenha aí uma receita em níveis melhores para que a gente possa, né, ensejar para o pessoal todo aí de fazer alguma coisa. Uma outra diretoria também que a gente sempre acha interessante, diretoria de obra. O pessoal cobra, né, e não sai daquilo ali, né, é uma despesa que está sempre ali fixada naquele valor e realmente a gente não consegue fazer crescer. De maneira que o que a gente conseguiu, né, em números, foi isso aí que está estampado aí. Fechamos o orçamento? Fechamos.
mas até o dia 30 ainda é possível alguém, né, abrir mão de alguma coisa para que, que a gente aí transfira isso aí para uma talvez uma causa mais aí, que tem aí alguma coisa mais, né, um objetivo melhor a ser atingido, mas infelizmente é isso aí. Renato, posso dar alguma coisa aí são teoria aí de tudo aquilo que a gente consegue colocar dentro do orçamento para atingir os objetivos aí. Aí são os programas, né, de governo, cada um com a sua dotação e seu percentual. Passa, Dani. Vai mais. Esses quadros aí, a gente preparou aí para atender o pessoal da ETEC, que é o pessoal que tem frequentado com bastante euforia as nossas audiências públicas. Então a gente queria passar para ele alguma coisa de teoria, né? Hã? Então, são os números aí. Então, por exemplo, nesse quadro aí, a gente tem toda a atividade. O que é atividade? Atividade são aquelas despesas que são operacionais da prefeitura, né? Manutenção, pessoal, né? Que é um valor, né? Desde quando eu trabalho na prefeitura, a gente sempre vê falar que isso aí sempre poderia ser menor e ser aquinhoado investimento com um valor maior, mas infelizmente isso aí a gente não consegue, na prática não consegue traduzir. Então pode ver que o valor ali realmente do projeto é irrisório. Essas operações especiais são isso que eu acabei de falar agora, são algumas dotações que implicam em obrigações das quais a prefeitura não pode abrir mão. Aqui estão os números da saúde, né? Esses demonstrativos aqui, o Renato, vem cá, eu sei que está mais aí afeito a isso aí. Vem traduzir para a gente aqui, fazer um favor. Bom, pessoal, boa noite. Esse quadro aqui demonstra a aplicação de recursos próprios, né, com o mínimo obrigatório da saúde. Então a gente teria uma base de cálculo de recursos próprios aqui de 76.618.000 de impostos, tá, previstos para o exercício de 2015. A aplicação mínima seria de 11.492.700, que é os 15% exigido pela Constituição. Previsto no orçamento temos 16.626.106, que apresenta um índice de 21,70%. Né? A gente pode observar aí que praticamente todos os municípios estão aplicando praticamente acima de 20% dos recursos próprios em saúde. E ainda assim é insuficiente, né? Já chega esse índice elevado. Exato. Aqui o mesmo demonstrativo, só que agora da educação, a mesma base de cálculo dos impostos, né? E os 25% mínimo que o município deve aplicar com esses recursos são 19.154.500. Esse seria o valor mínimo, né? Aí, essa dedução para a formação do Fundeb é os 12.504.000, que vem a ser retido já do repasse que o município recebe de 6 impostos, que seria ICM, IPVA, ITR, o IPI, o ICMS, PVA, né?
já fica retido 20% desse valor, quando vem para o município, já fica retido 20% desse valor para o Estado e para a União, que já é considerado como aplicação de ensino. Então, a gente tem disponível mais 6.773.000 para investimento, para completar esses 19.237.000 que vai compor os 25,11% da educação. Isso só recurso próprio. O Fundeb, com uma previsão de 18.835.000 para 2015, a previsão de arrecadação, tendo neste valor o mínimo a ser aplicado de 60%, com magistério, tá? Pessoal diretamente envolvido com a educação aí, de 11.301.000. Está previsto um valor de 13.206.000 para o exercício de 2015 e que se refere a 70,11% do valor desses 60. Tá? Ficaria 5.629.000 para gastar com o restante 40% desse recurso. Acho que eram esses os quadros que a gente tinha para apresentar. Da educação. Tupi, a gente tem essa previsão de arrecadação, né? Depende tudo muito disso daí, né? Em cima da previsão de arrecadação dessa receita. É um valor até bem raso, né? Bem raso. É a dificuldade que a gente estava em apresentar esses números e formar o orçamento da prefeitura do município, né? Mediante inclusive essa dificuldade com a arrecadação do município. Então, é um número que tem que ser acompanhado de perto na execução, né? Pode ficar fora, né? Na verdade, o que a gente pretende, inclusive nós conversamos com o prefeito, é mudar alguns procedimentos. Eu diria alguns, não diria muitos, né? Em razão de que, quando nós trabalhamos com a receita, eu não diria que ela está superestimada, mas ela está uma receita bem otimista. Então, quando a gente vai transformar em despesa essa receita, a gente tem que ter uma certa precaução, porque, infelizmente, ainda predomina muito aquele entendimento que saldo de verba é dinheiro. Isso aí é um erro crasso, né? Então, quando a gente faz esse tipo de programação, a gente procura ter o cuidado, né, de não exacerbar nesse sentido, porque aí pode correr o risco, né, de perder o controle. E o ano que vem, né, a gente, né, até já conversamos com o prefeito, ele já concordou com a gente, é um trabalho difícil, né, que a gente vai empreender, que é o controle mensal. Nós vamos trabalhar o mês de fevereiro com aquilo que nós arrecadamos em janeiro. Após a elaboração do orçamento e aprovação pela Câmara, nós somos obrigados a fazer um cronograma de desembolso. Hoje, esse cronograma ele é fictício, ele é um cronograma que praticamente não reflete a realidade, né? E o ano que vem, esse cronograma vai funcionar. Por que isso aí? É uma precaução, né? Pode ser excessiva a precaução, até não discordo, mas é uma precaução que vai ensejar que nós tenhamos condições de acompanhar. Se a receita se realizar, como a gente está programando, tudo bem, não vai haver dificuldade nenhuma, mas se ela não tiver aí o desembolso que ela precisa ter, a gente vai ter que tomar medida realmente difícil. Vai ter que restringir gasto. Existe uma metodologia que é muito utilizada, que a gente ainda nós não utilizamos, na expectativa de que todo mundo tenha consciência de que aquilo que pode e deve gastar, que é a limitação de empenho. Se for necessário, a gente vai fazer isso aí. O prefeito, nós já conversamos com ele, enfim, ele deu total carta branca para que a gente possa fazer isso aí. Então, esse acompanhamento, ele tem muito a ver com o desenvolvimento da arrecadação. Então, é que eu falei agora há pouco, quando vai fechar alguns programas, realmente os valores são pequenos. E a educação aí, embora são números aí bem interessantes,
Mas o percentual, e outra, a gente não tem nem como. Seria um crime se esse percentual não acompanhar. Uma coisa que a gente é cobrado, né? O gabinete cobra com insistência, a gente está sempre na cola dele aí para que ele se concretize. Né? É um percentual realmente bem puxado, né? Restrito, mas infelizmente os números que a gente, né? Se você onera aí, é um negócio engraçado. Se você deixa aí um pouquinho assim, aí vai faltar no outro lugar. E a gente considera que nós não temos esse direito de tirar de onde que outro diretor também que queira fazer alguma coisa em favor de quem quer ser. Então, os números são colocados aí e depois, na hora de realizar, né, aí fica por conta do programa daquilo que a gente vai colocar como realmente prioritário. Aí tem uma série de projetos que está sendo colocado como prioridade, mas nada que impeça que possa modificar. Bom, os números que nós tínhamos são esse aí, né? O que a gente conseguiu fechar, mas até dia 30, né, que é o dia de mandar o projeto de lei para a Câmara, sei lá, alguma alteração que porventura possa ser feita. Mas, infelizmente, a Receita se propôs, né, números, a gente vai buscar. Vocês não imaginam o que é conta que a gente faz, pesquisa que a gente faz para poder chegar nesses valores aí. E hoje, né, hoje é difícil, hoje você não tem mais. Antigamente você tinha IBGE, enfim, Receita Federal, você tinha um mundo de locais onde você podia buscar, né, informação, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Agora, muito pelo contrário, né, todas as informações que a gente tem, que a gente conseguiu amealhar, foi informações negativas, que, né, não indicava nada que a gente pudesse colocar números diferentes do que está aí, não. Né? Se a gente levar em conta que nós vamos arrecadar em 2014 90 milhões, um pouquinho mais, para chegar a 98 num ano difícil, como a gente está se prevendo que vai ser aí, então é arriscado. Não indica nada que nós devamos fazer isso aí, não. Se acontecer, né, vamos torcer que isso ocorra. Existem algumas medidas que estão sendo tomadas aí, né, por conta da administração para melhorar, e que também a gente transformou em números aí. Se isso ocorrer, né, com o que a gente espera, né, eu acredito que vai dar para fazer muita coisa além do que está programado aí. Né. Acho que já foi mandado para todos os diretores os valores, né, que a gente consignou aí. Aquele que tiver aí interesse em mudar alguma coisa, transferir de lá, não mudar o total, né, mas pelo menos mudar alguma coisa de material para serviço para material. O ideal se fosse mudasse para investimento, né? Investimento é um gasto que a gente considera de qualidade, mas, né, cada um sabe onde aperta Alguém tiver perguntar alguma coisa que a gente possa. Uma coisa também que eu até fiz aí, a gente esperava que o pessoal da ETEC vinha aí, são os nossos a nossa plateia aí, mais assim, né? Mas foi muito bom, eu acredito que a presença de vocês nos deixa muito felizes, muito contentes, e é uma prova de que a gente está caminhando pelo caminho correto, né? A preocupação, o interesse, né? Porque às vezes a gente nós mesmos nos colocamos numa situação de defesa, né? A gente dá a impressão que você tem ferramentas na mão que tudo pode ser conseguido, né? Tudo pode ser resolvido, e infelizmente não é assim. Até a gente às vezes imagina isso, né? Puxa vida, nós podemos fazer isso, mas na hora de tomar lá da cá para lá, e a gente vê que isso aí, na verdade, não existe.
E se alguém quiser fazer também alguma sugestão diferente, né, daquilo que tu recebeu aí, né, só mandar para o e-mail da gente lá. Ô Luiz, vem aqui, vem cá. Boa noite, pessoal. Eu queria fazer uma sugestão. Na verdade, não é uma sugestão. Nós vamos passar por uma situação aí que nós estamos passando por mudanças, tá? E com a questão tecnológica das informações, nós estamos sendo obrigados a se adequar muito rapidamente a certas situações que envolvem, inclusive, pessoal. Hoje a prefeitura é baseada no quê? Em pessoal. Tá? Nós somos prestadores de serviço e para ter esse pessoal trabalhando dentro da legislação, nós temos que cumprir alguns parâmetros que a legislação exige. Dentro dela, nós estamos com o problema aí da medicina e segurança do trabalho, ou que obriga-nos a criar, ou seja, a adquirir os equipamentos e fazer com que sejam usados, chamados EPIs, além de outras coisas. Acontece que, pelo que me consta aqui, nenhuma diretoria está destinando verba para isso, tá? E na verdade, hoje as multas, nós tivemos com 4 pessoas, nós pagamos 16 mil de multa. Por aí vocês têm uma ideia do valor da multa que vai ser, e vai cair em cada diretoria se não tiver ajustado. Então nós estamos pedindo o quê? Que fosse feito alguns ajustes e destinados uma parcela para aquisição anual de IPIs, tá? E manutenção desse programa que está sendo, inclusive, feito levantamento atualmente pelos técnicos. Isso é uma necessidade, hoje é uma obrigação, só que, infelizmente, não está constando. Na nossa diretoria, nós conseguimos incluir alguma coisa para esse ano, mas para o ano que vem, praticamente, não dá nem para começar. E se não tiver, realmente, nós vamos pagar caro em termos de multa, porque nós estamos com o E-Social para entrar em vigor aí, para entrar começar a funcionar. E para quem não sabe, o E-Social é uma extensão do chamado SPED ou SPID, como quiser dizer, que é aquela questão da contabilidade. O E-Social está vinculado à Receita Federal. E no E-Social estão inseridos todos aqueles campos fiscais que antigamente a gente fazia separado, ou seja, lá está a RAIS, a DIRF, enfim, estão todas aquelas coisas que eram apartadas, vinculou tudo. E o que? Pior, administrado pela Receita. A multa é automática, lá vai estar Ministério do Trabalho, Justiça do Trabalho, quer dizer, então, na verdade, eles não vão precisar nem da gente. É a história aqui de que alguém dizia, alguns anos atrás, que nós faríamos nosso imposto de renda, a Receita ia fazer e a gente só ia conferir. E é verdade. Eu creio que a partir do ano que vem, ou no próximo ano, já vai acontecer isso. Vai estar com todas as informações. Porém, se a gente não tiver dentro da legalidade, nós vamos pagar um preço muito alto. Então, por isso que eu gostaria que vocês, diretores, destinassem, dá tempo de fazer a modificação, uma parcela para segurança e outra parcela que eu vou pedir como RH, apesar de eu ter colocado no meu, o investimento em pessoal. Nós todos sabemos que esse momento, essa década, é a década do ser humano, ou seja, da pessoa em si, e não mais da máquina. Tá, aí o Paulinho hoje é uma das testemunhas dessa. Se ele não tivesse um grupo de professores preparados, poderia fazer o que ele quisesse, ele não teria obtido essa colocação. Então, se não houver investimento em pessoal também, nós vamos encher a prefeitura de pessoal, e a gente não vai obter resultado nenhum. Então, é dedicar também uma parcela para a questão de treinamento específico. Quando eu digo é específico, o sujeito lá é motorista, vamos treinar na área de motorista. O sujeito é merendeira, são as merendeiras, vamos treinar como merendeira. O gari, vamos treinar como gari, naquela função dele, para obter um resultado melhor
e aí diminuir a expectativa de mais gente, que é o que está ocorrendo com a gente agora. Senão nós vamos colocar, então precisa dedicar isso no orçamento. Então é isso que eu gostaria de deixar o pedido aqui para vocês. É praticamente obrigatório, nós não temos como manter no RH. Infelizmente não subiu do RH e não temos estrutura para manter, já que o custo de EPI é alto. Aquele valor que vocês viram do RH está incluso cesta básica dos demais setores, incluída a educação e a saúde, as demais cestas básicas para o ano estão lá no RH, por isso que está aquele valor. Em resumo, o orçamento do RH mesmo seria inferior a 1 milhão. É isso que eu queria pedir para vocês, que vocês pensassem com carinho, para evitar que depois tenha que arrancar a verba de algum lugar para pagar a multa. Oi? Certo. Agora, nas demais áreas, com exceção do RH, não foram inseridos esse tipo de coisa. Até eu conversava com o Tupi aí, para a gente se preparar já, porque a tecnologia está fechando um cerco. Então não adianta, ou a gente se adequa ou se adequa, não tem mais jeito. É como ele colocou aqui. Tem que se adequar ao orçamento. Enquanto a legislação, a gente tem que se adequar. E que considere-se de bem, já que o SDPI pode evitar uma série de problemas futuros. Aí, inclusive, reduz custo com o pessoal, viu? Grande parte da insalubridade que ocorre hoje é por falta de controle de fichas, de uso de EPIs, tá? Às vezes até usa, mas não faz o controle e a gente paga o preço alto lá na Justiça do Trabalho. No caso geral, como a gente dizia aqui, o Tupi está acompanhando, nós estamos tentando arrumar, trazer um médico do trabalho, né, que vai também eliminar um monte de problema que a gente está tendo aí na administração desses problemas de saúde. Que o nosso grupo, hoje, nós trabalhamos na casa de mais de 1.100 pessoas. É uma população e tanto. O testemunho do Luiz aí é prova daquilo que eu falei agora há pouco, a dificuldade que tem de atender. Ele está lá, ó, na orelha da gente lá o tempo inteiro, ele bate a cabeça na porta lá, e daí? Vai sair ou não vai? É exatamente isso aí, Luiz. A gente, né, na hora que vai colocar os valores lá, cada dotação específica lá, muita coisa passa pela cabeça da gente, inclusive das cobranças que a gente tem tido. Mas, infelizmente, né, não dá para suprir lá todas as necessidades que todo mundo, né, as cobranças que a gente recebe. Por isso que eu acabei de falar agora há pouco também. Na execução, a gente vai poder fazer muita coisa, suprir aquilo que está faltando aí, né? Talvez conscientizando as pessoas, cada diretor, cada responsabilidade que cada um tem, em relação, inclusive, aos números de pessoas, né, pela qual está subordinada a diretoria, para poder fazer, né, passar para o Luiz, ou então a própria diretoria assumir o custo, né, das despesas, aí, das obrigações que o RH tem que ter. Isso aí a gente não desconhece nada disso, não. Mas a dificuldade tem de transformar em números aquilo que todo mundo reivindica é extremamente difícil. Nossa, é uma luta. A gente não vê a hora de chegar dia 30 de mandar um projeto de lei para a Câmara para respirar e só o ano que vem. Né? Mas e aí, Paulo? Paulo gesticula. Hã? Então, pessoal, a gente, né, gostaria de repetir, enfatizar mais uma vez que todo esse trabalho é difícil. É difícil,
realmente, como diz outro, né, redundância, é trabalhoso devido a toda essa gama de situações pelas quais a gente é envolvido, né? Se a gente fosse atender as reivindicações que cada um tem passado para nós, ou insinuado, né, a vontade que cada um, o orçamento da FITUR tinha que ser no mínimo 150 milhões. Né? E como não é possível isso, então a gente tem que... E aí, Sônia? Bom, pessoal, eu acho que o que nós, né, diante de uma plateia seleta, né, e a gente coloca à disposição qualquer sugestão que vocês tenham, se vocês quiserem mudar aí, né, infelizmente a gente não pode dizer que o valor pode ser alterado, mas diante do que está programado aí, se alguém quiser mudar de serviço para material, de investimento, de pessoal, qualquer coisa que tiver interesse de fazer alguma mudança, né, a gente está lá, enquanto for tempo hábil, a gente vai estar lá à disposição. Alguém vai querer fazer alguma... Hã? Aqui, na verdade, é só recursos próprios aí. Só. Hã? É retenção. Toda transferência de recursos que vem, já vem a retenção já acontece. Não, quanto que é a previsão do Fundeb? Aqui é só demonstrativo de recurso próprio, tá? A dedução já entra como aplicação de ensino. Essa dedução dos impostos que eu havia mencionado já entra como aplicação de ensino. Então, de dotação mesmo, de recurso próprio em aplicação, dos 25% tem 6.733.000. Isso. Do Fundeb, a gente tem no slide anterior aqui. Desculpa, o próximo. 18.835. Mais alguma? Bete Baleiro. Que mais que nós podemos ser útil? Beto. Bom, pessoal, a gente gostaria de estar aqui trazendo notícias bem melhores, mas infelizmente é a nossa humilde equipe aqui, ó, só não faz milagre, o resto faz de tudo. Ô Tupi, bom, então eu gostaria de agradecer a presença de vocês. É muito gratificante, eu fico lisonjeado, é até emocionante, gente, né, estar aqui conversando com vocês. É uma ocasião rara, né? E estamos lá à disposição. Né, Luiz? Então, muito obrigado pela presença. Até a próxima.